hoje a gente vai falar sobre dois assuntos que acendem um alerta importante no Brasil. O primeiro mostra que os casos de câncer em pessoas com menos de 50 anos vêm crescendo, inclusive em tipos que antes eram mais comuns em faixas etárias mais altas. Já o segundo estudo revela que ainda existe uma grande desigualdade no país quando se trata de diagnóstico, de acesso também ao tratamento e mortalidade por câncer. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com a coordenadora do Comitê de Tumores Gastrointestinais Altos da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, a doutora Maria Ignez. Boa tarde, doutora. Seja bem-vinda aqui ao TJ Aparecida. Oi, Rayane. Boa tarde. Oi, Eduardo. Boa tarde a todos os telespectadores do TJ Aparecida. Para mim é uma honra muito grande estar aqui conversando com vocês. Doutora, já aproveito para perguntar como a senhora explica esse aumento de câncer entre as pessoas com menos de 50 anos, como nós vimos em um dos estudos. Por que isso está ocorrendo e aumentando tanto os números? Rayane, esse não é um achado novo. Há alguns anos isso tem sido publicado em diversos países, não só no Brasil, mostrando esse aumento, principalmente nos adultos mais jovens e alguns tumores. Tumores de mama, do cólon, que é o intestino, é o segundo tumor mais frequente na população. E isso parece estar relacionado a fatores modificáveis, ou seja, a alimentação, a incidência de obesidade, a mudança do estilo de vida. E por quê? Porque quando se olha o perfil desses tumores, ele é muito parecido daqueles que ocorrem em indivíduos maiores de 50 anos, por exemplo. 50 anos é a faixa de idade utilizada para definir quem são os adultos mais jovens ou adultos mais velhos. E, além disso, quando se olha a história familiar ou uma predisposição genética, não parece haver diferença na frequência desses fatores, tanto naqueles maiores comparado aos menores de 50 anos. E é por isso que até hoje a gente atribui esse fato a estilo de vida, principalmente a alimentação, uso do tabaco, uso do álcool e a obesidade. Hábitos, doutora, não tão saudáveis, que fazem parte cada vez mais da vida dessas pessoas nessa faixa etária. Boa tarde para a senhora, obrigado pela presença aqui no TJ Aparecida. Então, reforço, quais são os fatores de risco? Aqueles que têm um peso maior, nesses casos, relacionados aos jovens, na sua opinião? Olha, a obesidade e a alimentação. Então, os alimentos, por exemplo, se nós olharmos os cânceres do intestino, são muito relacionados a alimentos processados, a gordura, a pouca quantidade de fibra na dieta. E claro que com a vida, que todos nós levamos, é muito mais fácil uma alimentação que venha pronta, uma alimentação que seja mais rápida e mais fácil de preparo, E isso inclui os alimentos processados. A maior frequência de gordura na nossa alimentação. E aí, sim, o uso do álcool, tabagismo, esses já são claramente relacionados a maior incidência, ao maior risco de câncer. Doutora, existe muito também aquela história de mas na minha família nunca teve nenhum caso, então eu não preciso me cuidar, não preciso ir ao médico para descobrir se eu tenho algum tipo de câncer ou se eu estou com alguma outra coisa. Isso também tem que ser levado em consideração, mesmo que não há registro na família, as pessoas têm que fazer os exames para ficar em dia, aquele check-up todo ano. Olha, tem alguns tumores para os quais o rastreamento já está muito bem estabelecido. Então, por exemplo, para o câncer do intestino, quem faz colonoscopia e previamente a idade que se recomendava era a partir dos 50 anos, hoje já se recomenda começar um pouco mais cedo, a partir dos 45, ou a pesquisa de sangue oculto nas fezes. Para as mulheres tem a mamografia, para o colo do útero, o Papa Nicolau. Então, esses são exames voltados para um rastreamento oncológico. Dito isso, quem é mais jovem geralmente não aventa essa possibilidade e muitas vezes o diagnóstico é feito mais tardio, porque nem para a pessoa e às vezes a depender do serviço de saúde não passa pela mente que possa se tratar de um caso oncológico. E isso, claro, tem uma influência no desfecho, Quando se faz o diagnóstico mais tardio, geralmente a taxa de cura é menor. E talvez eu pudesse ressaltar aqui que sintomas persistentes, ou seja, tem um carocinho na mama, ou tem sangue nas fezes, ou tem uma dor que não melhora, ou não consegue comer bem, a digestão não está boa, isso é persistente, passa 1, 2, 3 semanas, todos os sintomas persistentes merecem uma avaliação médica. Doutora, perguntar para a senhora quais são os tipos de tumores que vêm mais acometendo essa população mais nova,
abaixo dos 50 anos. A gente tem ouvido falar muito do câncer no intestino. Procede, não? O câncer no intestino é onde está muito bem estabelecido. Inclusive, como eu falei, algumas sociedades recomendam que o rastreamento seja feito mais precoce, ao invés de iniciar aos 50 anos, começar mais cedo aos 45. Mas isso, com uma ressalva, para a população habitual, não aquelas pessoas que têm um fator de risco. Ou seja, quem tem um histórico muito forte na família, quem tem doença inflamatória do intestino, né? Essas pessoas têm um risco maior e, por isso, tem uma recomendação diferente. Mas na população habitual, hoje se recomenda fazer esse rastreamento a partir dos 45 anos. E quem tem, né, um parente de primeiro grau que teve um câncer no intestino, a depender da idade com que ele foi diagnosticado, começar esse rastreamento também mais cedo. Doutora, a senhora falou, né, as pessoas precisam realmente se cuidar, precisam ficar atento aí aos sintomas persistentes, mas o que deve e pode ser feito também pelas autoridades, pelos governos, prefeituras, municípios, para evitar o aumento desses cânceres, reduzir as desigualdades apontadas também no estudo, como a questão do atendimento, né? Bom, eu não sou especialista em saúde pública, mas trabalho no SUS desde os meus 17 anos, desde que entrei na faculdade, então vou tentar dar a minha contribuição. Sempre sendo de informação é importante, porque na hora que você tem informação, você consegue mudar os seus hábitos, né? E aqui a gente está falando de muitas alterações que dependem de decisões pessoais, de hábitos de vida, né? Então, mudar seu estilo alimentar, mudar seu, né, estilo de, às vezes, contato social, como eu disse, álcool, tabagismo. As outras questões são aqueles tumores onde há um benefício de se fazer rastreamento, ou seja, de exames onde se visa diagnosticar mais precoce ou identificar, né, alterações que são precursoras, de forma que se possa evitar o desenvolvimento dessa doença. Se a gente tiver políticas públicas onde isso seja oferecido, né, certamente vai ser vantajoso. E para aquelas pessoas que já têm algum sintoma, quanto mais rápido o acesso e o diagnóstico, nem sempre isso é fácil, né? Nem sempre o diagnóstico é fácil. Também certamente vai trazer melhores resultados, inclusive menor custo, né? Vale a dica, né? Procurar o médico pelo menos uma vez por ano, fazer esse check-up completo para a gente colocar em dia a nossa saúde. Doutora, muito obrigado pela presença aqui no TJ Aparecida. Boa tarde, um ótimo fim de semana. Seja sempre bem-vinda aqui na TV Aparecida. Muito, muito obrigada a todos. Final de semana excelente para todo mundo. Obrigado, um abraço para a senhora.